não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Eu ter começado a estudar a questão das religiões comparadas antes de entrar em cheio na filosofia, porque aos poucos vai se tornando claro que não existe praticamente nenhuma doutrina filosófica que não esteja antecipada nas grandes religiões, o cristianismo, o judaísmo, o budismo, o zoroastrismo, na gnose e assim por diante. Então isso quer dizer que a luta de religiões, ela continua diante de nós, às vezes com identidades um pouco disfarçadas. E nesse sentido, a ideia do Eric Voegelin de que as ideologias modernas são todas derivadas da gnose, eu diria da gnose e do messianismo, não só a gnose, né? Ela se revela, na verdade, muito mais ampla do que acho que ele mesmo suspeitou, porque não são só as ideologias modernas, são praticamente todas as filosofias. Se você gasta um tempo estudando a filosofia de Hegel, de Kant, etc., você vai ver que pelo menos um resíduo tem ali. Por exemplo, a concepção cristã do mundo, que está na Bíblia, no Novo Testamento e na teologia católica até a Idade Média, é de que o mundo que Deus criou é um mundo ordenado e compreensível, não 100% ordenado e não 100% compreensível, porque sempre tem de haver no universo criado um certo coeficiente de absurdo, de contradição, sem o qual o mundo seria perfeito e seria outro Deus. Quer dizer, Deus não tem essa capacidade de criar uma criatura tão perfeita quanto ele, seria autocontraditório. Então alguma imperfeição sempre existe, portanto alguma absurdidade. O que quer dizer que a visão que se tem deste mundo no cristianismo, ela é até certo ponto conflitiva, porque por um lado o mundo é ordenado e compreensível e faz sentido, né? Por outro lado, este mundo em que estamos é um lugar de passagem a ser abandonado e é também, vamos dizer, o cenário onde se desenvolve o mal e o pecado. Só que o pecado e o mal não vêm da criação, não estão na criação propriamente dita. Elas resultam de um crime originário, não é isso? Quer dizer, que é o fruto do exercício da liberdade humana, o que evidentemente não compromete o restante da criação. Isso quer dizer que os animais, as plantas, as paisagens e os planetas não têm culpa nenhuma do que do crime de Adão e muito menos de Caim. É isso? Então, isso quer dizer que esse lado moral, a condenação moral, pode recair apenas em cima de indivíduos humanos, não da criação como um todo. Isto praticamente distingue o cristianismo de todas as outras religiões, exceto o judaísmo, que está aí incluído, né? Mas se você vê no hinduísmo, no budismo, no zoroastrismo, etc., sempre existe a ideia de que o mal é inerente à criação mesma. Tá certo? Quer dizer que nós estamos colocados num universo maligno, do qual temos de fugir. Esta ideia ela entrou muito profundamente na filosofia ocidental. Praticamente não há nenhum filósofo moderno, tá certo, que não esteja contaminado dessa ideia em mais ou em menos. Daí vem uma segunda camada de ideias que sugere que este mundo é ilusório,
porque na verdade ele é na medida em que ele é uma emanação, é visto como uma emanação de Deus, não como uma criação. Então o mundo seria constituído de círculos concêntricos que se afastam de Deus cada vez mais. E por isto mesmo, esse universo não tem uma realidade própria. Ele é apenas, vamos dizer, uma sombra de Deus. Ele é uma ilusão, é um véu, certo? Que tem que ser rasgado para que retornemos à única realidade existente, que é o próprio Deus. Você vê esta ideia claramente em Spinoza, por exemplo, né? Onde a única realidade efetiva é o próprio Deus. E tudo mais, a única realidade substantiva é Deus. Tudo mais é adjetivo. Tudo mais são propriedades ou acidentes, tá certo? Do próprio Deus. Então esse monismo é a redução de tudo a um princípio único. Tá certo? Esse monismo spinoziano, é óbvio que ele tem alguma fonte nesta crença que aparece muito claramente no hinduísmo, por exemplo. No hinduísmo, a ideia toda é de que o mundo é ilusório, de que a única realidade é o Brahma, né? Então, mesmo algumas divindades intermediárias que existem são também ilusórias, e todas elas desaparecerão para que sobre somente o Brahma. E o mundo criado é visto como o que eles chamam de dias e noites de Brahma, né? Então existe uma espécie de respiração cósmica. Quando o Brahman expira, criam-se os mundos, e quando ele inspira, os mundos retornam a ele. São imagens, às vezes, muito bonitas e muito sugestivas, mas que quando você as examina logicamente, você vê que elas são absolutamente insustentáveis sob todos os pontos de vista. Então, vamos dizer, o próprio conceito, vamos dizer, da liberdade humana, ele deixa de fazer qualquer sentido, tá certo? Quando você entra numa perspectiva monista, quer dizer, que se tudo vem de uma fonte única, então os outros personagens não têm liberdade alguma, não têm iniciativa alguma. No século XX, a gente viu algumas tentativas de conciliar essas duas visões. Por exemplo, o Jean-Paul Sartre, ele tenta conciliar a visão, vamos dizer, do mundo ilusório, tá certo? Com o conceito da liberdade humana. A coisa, evidentemente, não faz o menor sentido. Mas você observa a mesmíssima coisa em Kant, quando Kant coloca, vamos dizer, em dúvida a coisa em si. A coisa em si é incognoscível, não podemos saber se existe ou não existe. Tudo o que sabemos é o que vem da nossa própria mente, da nossa própria estrutura cognitiva, tá certo? Isso aí, evidentemente, ecoa a noção do universo ilusório, né? Então, esta torção que se opera no começo da modernidade, com Descartes, onde a visão de um mundo objetivo é virada do avesso, e o ponto de certeza agora é a subjetividade humana, uma coisa que eu mesmo demonstrei que é impossível na base. No livro sobre Descartes mostrei que isso é uma total impossibilidade. A mesma visão ecoa até no Husserl, né, com a noção de colocar a realidade entre parênteses e sobrar somente, vamos dizer, a consciência transcendental. O que é a consciência transcendental? É você considerado apenas como sujeito do conhecimento, despido, inclusive, das características psicológicas pessoais concretas. Você faz abstração do mundo e faz abstração de você mesmo enquanto sujeito real e concreto existente. Sobra o quê? Sobra o eu conhecedor, tá certo? O eu conhecedor que, segundo Hegel, cuja maior capacidade, segundo Hegel, era negar a existência de tudo. Então, claro, é uma operação que nós podemos fazer, quer dizer, cognitivamente, na esfera do puro pensamento, podemos colocar tudo entre parênteses, até nós mesmos, então tudo se torna duvidoso. Acontece que esta operação, ela não se produz existencialmente, ela só se produz mentalmente. E se produz mentalmente como? Se o próprio Descartes viu que isto é uma operação que só vale num momento infinitesimal, só vale no momento em que é efetuada. Quer dizer, você não pode negar a sua existência existencialmente, você não pode continuar negando, tá certo? Para além do seu próprio pensamento. Então é claro que isso aí cai num solipsismo, num fechamento da consciência em si mesma, e esse fechamento ele não existe
realmente, né? Ele só existe enquanto pensado, e só é pensado naquele momento infinitesimal, tá certo? Cuja existência é negada no próprio ato. Se é um momento sem duração, então não é que eu cheguei a pensar isto, eu apenas pensei que pensei, né? Então daí todo o caráter um pouco teatral, não só da filosofia de Descartes, como de Spinoza, de Kant, de Hegel, etc, etc, onde todo este processo da negação, ou de colocar em dúvida, o que é mais ou menos a mesma coisa, se afirma como um procedimento real, mas na verdade ele não é real, ele é apenas fingido. Você não pode, vamos dizer, como viu o próprio Descartes, você não pode colocar em dúvida a sua existência no instante momento, mesmo em que você está pensando nela. Aí ele, até esse ponto, ele tinha toda a razão. Porém, quando ele coloca em dúvida tudo o mais, a pergunta também é: ele faz isso realmente ou apenas finge que está fazendo? Se você ler o meu livro, Visões de Descartes, você vai ver que é um fingimento. Mas até mesmo, vamos dizer, a formulação em palavras desse pensamento subentende um idioma que não foi você mesmo que criou, e sobretudo que você não está criando naquele momento. Então, o simples fato de pensar afirma a existência de um mundo exterior que age sobre você. Mas essa noção, vamos dizer, de colocar em dúvida o mundo, ou de relativizar a sua existência, ao mesmo tempo que se afirma, vamos dizer, o pensamento humano como soberano, isto é a linha central de toda a evolução do pensamento moderno. E isso, por incrível que pareça, aparece no próprio Karl Marx. Por quê? Porque, segundo Karl Marx, nós vivemos no mundo da alienação, portanto, no mundo da divisão, onde as almas estão separadas da sua condição real, a qual, vamos dizer, eles não chegam a conscientizar plenamente. Então é como se vivesse num mundo quebrado, num mundo de fragmentos. E somente quando vier o socialismo é que, vamos dizer, o plano da ação e o plano do pensamento vão se interpenetrar e não haverá mais alienação. Então aí sim estaremos instalados na realidade, mas por enquanto não. Então você vê, até a filosofia que se diz materialista, ela é diretamente herdeira dessa tradição de negação do mundo e afirmação da soberania da consciência humana. Isso significa que, para todos esses pensadores, herdeiros dessas tradições orientais, que às vezes nem mesmo mencionam, e que às vezes nem mesmo eles conhecem, porque receberam a influência indiretamente, né? Isso quer dizer, houve a diluição da diluição da diluição até chegar a eles. Em toda essa linha você vê que o mundo ideal é considerado mais real do que o mundo real. O que é esse mundo ideal? É o Brahman para o qual nós vamos voltar. Eu não conheço o Brahman, né? Na medida em que eu tento conhecê-lo, eu tenho que me transformar nele, ou seja, eu tenho que me diluir e desaparecer dentro dele, e daí é ele que está pensando e não eu. Isso significa que eu, enquanto eu mesmo, jamais conheço o Brahman, só o Brahman que se conhece a si mesmo. Não é isso? Então, neste processo, quer dizer, a negação do mundo evolui em negação da própria consciência. Não é isso? Então, o mundo ideal pode também não ser, vamos dizer, o Brahman, mas pode ser o futuro paraíso socialista, onde vai acabar a alienação e onde não haverá mais separação entre o conhecedor e o conhecido. Esse é um dos temas fundamentais do próprio Karl Marx nos seus escritos do início, na época dos manuscritos econômico-filosóficos, tá certo? Que durante muito tempo permaneceram desconhecidos, acho que só foram revelados nos anos 30, né, quando o tal do Ryazanov os publicou pela editora oficial de Moscou, e que imediatamente causaram uma polêmica, porque aquele resíduo místico, né, não parecia combinar muito com a obra posterior de Karl Marx, que se afirmava como materialista e científica. Então surge toda uma série de discussões dentro do marxismo, se existe uma continuidade ou uma ruptura
Tá certo? Bom, não temos que resolver este problema. Se Karl Marx não continuou pensando assim durante toda a sua vida, o fato é que um dia ele pensou, e isso certamente deve ter deixado alguma marca nele. E a própria ideia, vamos dizer, da reintegração da consciência no mundo através da praxis e da realização do socialismo, ela ainda é um eco dessa mesma ideia. Então, no fim das contas, toda a história da filosofia moderna é uma disputa entre o cristianismo e outras religiões. É isso? Com exceção do judaísmo e, em parte, com exceção do Islã, cuja concepção metafísica não é muito diferente. Concepção metafísica, presta atenção, não propriamente religiosa, não é muito diferente da concepção cristã. O Islã também tende a uma metafísica de tipo realista, na qual o mundo é organizado, racional, compreensível, etc, etc. E então, esses elementos, eles são geralmente desprezados nas histórias da filosofia, porque a filosofia, como disciplina, ela tenta afirmar a sua independência em relação à religião. Então, dizendo que a religião vem da revelação, vem da fé, etc, etc, ao passo que a filosofia é uma especulação racional. Essa é uma divisão meramente formal. Não é isso? Porque nenhum conhecimento tem de ser racional na sua fonte. Aliás, eu creio já ter demonstrado em outras aulas que conhecimento racional não existe, só existe conhecimento intuitivo, quer dizer, conhecimento pela presença do objeto, seja um objeto material, seja um objeto mental. Tá certo? Então, o conhecimento ser racional na sua fonte, para mim, é uma impossibilidade pura e simples. Não é isso? E também, vamos dizer, o que o fato de ser revelado por um anjo tem a ver com ser racional ou não? Já é uma categoria completamente diferente. Mas a confusão entre a origem do conhecimento e o princípio da sua validade é uma coisa também, vamos dizer, muito frequente, quase que onipresente na história da filosofia. Então, por causa disso, vamos dizer, a filosofia tem se afirmado como uma disciplina mais independente do que ela realmente é. E, em muitos casos, ela tem servido apenas de camuflagem para a retransmissão de doutrinas religiosas. A maior parte delas heréticas segundo o cristianismo. Mas, quando nós falamos de heresia, o pessoal estuda as heresias da antiguidade e pensa que, né, por você ler lá no Santo Ambrósio, você tem a impressão, não, Santo Ambrósio veio, acabou com tudo, depois eles fizeram a guerra contra os cátaros, acabou tudo. Mas tinha até aquela piada a respeito que os jesuítas foram criados para combater os protestantes e os dominicanos foram criados para combater os cátaros. Isso, o cara preferiu os dominicanos. Fala, por quê? O jesuíta responde, quantos cátaros tem na sua vizinhança? Mas esta piada é errada, porque os cátaros ainda existem, não com esse nome, mas o mundo está repleto deles. Vamos dizer, esta atitude, por exemplo, de negação total da realidade, não negação ontológica, mas negação axiológica, negação do valor da realidade, por exemplo, está inteiramente presente na Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt, ela realiza o ideal do Karl Marx, a crítica radical de tudo quanto existe. Se você pode criticar tudo quanto existe, você está se colocando acima de tudo quanto existe, você é o juiz do universo. Então, você participa, por exemplo, por assim dizer, de um estatuto divino. Você realiza o juízo final antecipadamente. Isso está presente em toda a Escola de Frankfurt. A ideia deles da dialética negativa não é nada mais do que isso, quer dizer, negar, para ver se sobra alguma coisa depois. Isso está presente também no existencialismo de Jean-Paul Sartre, tá certo? Onde você vai ver que o ódio à realidade é a coisa mais onipresente em toda a obra do Sartre. Quer dizer, nada absolutamente presta, nada. Não é isso? Ou no Nietzsche, né?
subversão de todos os valores. Eu digo, o que é isso? Isso é catarismo. Não é isso? Historicamente falando, vamos dizer, você pode ler no Friedrich Hayek, História Intelectual da Europa, que é um dos grandes livros de história do século XX. Ele vai lá, demonstra que as heresias todas sobreviveram, e sobreviveram nos próprios lugares da sua origem. Ainda são centros de propagação das heresias. Por outro lado, toda a concepção mesma, vamos dizer, da ciência histórica moderna, ela de certo modo faz abstração dos fatores espirituais, divinos e demoníacos na história. Então isso também serve para encobrir a presença das heresias. Quer dizer, na medida que o sujeito está tentando ser científico, justamente aí ele está, vamos dizer, encobrindo uma parte da realidade que não cabe na sua concepção científica, entre aspas. Na verdade, eu creio que não se pode, de maneira alguma, escrever a história humana sem você conceder a parte dos anjos e demônios. Quer dizer, influências supraterrestres na história. Mesmo, vocês devem se lembrar da minha aula sobre os milagres, né? Eu vejo que os milagres não são um acréscimo externo à realidade, um adorno espiritual em cima da realidade. Ou eles acontecem na realidade ou não acontecem de maneira alguma. Não é isso? Então, por exemplo, né, o cego, o paralítico que Deus cria, que Deus cura, né, Jesus cura e diz, a tua fé te curou. Ele diz, bom, como dizer, a fé é o pinóio, foi você que curou. A minha fé te deu um motivo para você curar, mas ela por si mesma não curaria nada. Esse negócio de dizer que a fé remove montanhas, a fé não remove um palito, meu Deus do céu. Tem que ter um agente. A fé não é um agente, a fé é uma propriedade sua, ou um acidente. Então tem que ter um agente. E a fé pode ser o gatilho que dispara o milagre, mas depois como é que você sabe que o milagre aconteceu? É por mera fé? Quer dizer, o paralítico sai andando ou ele apenas acredita que está andando? Então a coisa tem que acontecer não no plano da fé, mas no plano da realidade material, ou então não aconteceu de maneira alguma. E se acontecem milagres, e obviamente eles acontecem, então é claro que a intervenção divina, como também, por outro lado, a intervenção demoníaca, faz parte da estrutura da realidade. Nós não podemos fazer abstração e dizer, não, isso aí, como nós não sabemos explicar como aconteceu, nós fazemos abstração e retiramos isto da história.